Olá, alunos, estamos de volta, curso técnico em administração, disciplina de custos e orçamento. Chegamos à nossa sexta semana de aulas. Nessa nossa aula 6 nós vamos estudar sobre orçamento. O orçamento ele consta de uma previsão de quantidades monetárias que devem entrar e sair da empresa. É um plano que descreve em termos de unidades físicas ou unidades monetárias tudo aquilo que a empresa vai gastar em determinado período, que geralmente é um ano. É um instrumento que descreve um plano geral de operações ou de investimentos orientados pelos objetivos num dado período de tempo, que geralmente é um ano. Existem vários orçamentos que são feitos, são chamados de orçamentos setoriais. Então, a empresa toda desenvolve o seu orçamento anual da empresa, geralmente, só que esse orçamento macro, podemos dizer assim, ele é formado por pequenos orçamentos ou orçamentos setoriais. Os principais são orçamento de vendas, orçamento de caixa, orçamento de produção, orçamento de investimentos, orçamento de materiais e orçamento de mão de obra. Começando falando sobre o orçamento de vendas. O orçamento de vendas é aquele que inicia a elaboração do orçamento. Então, todo o orçamento começa pelas vendas porque é onde a empresa irá calcular o seu faturamento, as suas receitas. O orçamento de vendas são as previsões de vendas para um determinado período orçamentário. Então, a empresa vai considerar durante todo o período que ela está elaborando o orçamento como que acontecerão essas vendas. Então, esse orçamento estima a quantidade de cada produto e serviço que a empresa planeja vender, define o preço a ser praticado, impostos e a receita que vai ser gerada. Como também pode imbuir a quantidade de clientes, as condições básicas da venda, se o pagamento é à vista ou a prazo e outras informações. Aqui nós temos um exemplo de um orçamento de vendas, um orçamento de 3 meses, então previsão de vendas em quantidade, em unidades, 3.000 em janeiro, 3.500 em fevereiro, 4.000 em março. O preço de venda unitário, R$ 80. Qual vai ser o total de receita? 240.000 em janeiro, 280 em fevereiro, 320 em março. Os impostos e a receita líquida que a empresa consegue nesse período. O segundo tipo de orçamento é o orçamento de produção. O orçamento de produção é um método empregado para projetar-se matérias-primas, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação de acordo com a quantidade que vai ser vendida e a política de estoques da empresa. Então, ele serve para mostrar quanto se deve produzir em cada momento. Então, o orçamento de produção é uma estimativa da quantidade de bens que devem ser fabricados durante o exercício. Ele considera, então, o volume de vendas que foi orçado no orçamento de vendas, as variações de estoque, ou seja, a quantidade de produtos que entram e saem do estoque, e aí o resultado dessas duas variáveis tem-se a quantidade que deve ser produzida. Um exemplo, vendas planejadas de 14.200 unidades, o estoque final que se deseja 1.500 unidades, o total produzido 15.700, 14.200 mais as 1.500. A empresa já tem no estoque 2.000 unidades, então a produção planejada deve ser 13.700 unidades. Um exemplo de orçamento de produção, os 3 primeiros meses, previsão de vendas 3.000, 3.500 e 4.000, o estoque final que se deseja 350 unidades em janeiro, 400 unidades em fevereiro e 450 em março, a previsão necessária de produção 3.350 em janeiro, então a previsão de vendas mais o estoque. Em fevereiro, a previsão de vendas mais o estoque 3.900, março 4.000 mais 450, 4.450. O estoque inicial que já existe são 300 unidades em janeiro, 350 em fevereiro, que é a projeção do estoque final em janeiro, 400 unidades em março, que é a projeção do estoque final em fevereiro. Então, a previsão de produção, mês de janeiro, 3.350 menos os 300 que eu já tenho no estoque, 3.050. Em fevereiro, 3.550. Em março, 4.050. Orçamento dos custos de produção. O orçamento dos custos de produção são todas as etapas usadas para calcular o custo de matérias-primas. Então, obter a quantidade de produtos que se deseja fabricar, multiplicar pela quantidade do consumo de matéria-prima pela quantidade de produto, multiplicar o resultado pelo custo médio unitário. Então, um exemplo de custos de matéria-prima
A previsão da produção, janeiro, fevereiro e março, 3.050, 3.550, 4.050 em março. A matéria-prima utilizada são 2 quilos por unidade. O total de matéria-prima necessária, em janeiro 6.100, em fevereiro 7.100, em março 8.100. O estoque de matéria-prima final desejado 710 em janeiro, 810 em fevereiro, 910 em março. O total previsto de matéria-prima 6.810 em janeiro, 7.910 quilos em fevereiro, 9.010 quilos em março. O estoque inicial desejado de matérias-primas 610 em janeiro, 710 em fevereiro, que já é o estoque final de janeiro, 810 em março, que é o estoque final de fevereiro. A previsão em quilos de matéria-prima, então, será 6.200, 6.810 menos o estoque que eu já tenho, 7.200 em fevereiro, 8.200 em março. O preço da matéria-prima, R$ 5,00 o quilo. Então, eu vou ter um custo total de matéria-prima, R$ 31.000 em janeiro, R$ 36.000 em fevereiro, R$ 41.000 em março. O próximo orçamento a ser desenvolvido, orçamento de mão de obra direta. Então, são todo o custo de mão de obra direta, onde todos os trabalhadores relacionados com a atividade fim da empresa, ou seja, os funcionários, a mão de obra que está diretamente ligada com o produto da empresa. Numa indústria, por exemplo, inclui supervisores de operários, pessoal do almoxarifado, manutenção, planejamento e controle, etc. É considerado um custo variável, de acordo com a sua correlação entre o tempo da mão de obra e o volume da produção. Um exemplo de custos de mão de obra: previsão de produção em janeiro, 3.050, 3.550 em fevereiro e 4.050 em março. Quantidade de horas usadas de mão de obra para cada produto fabricado, 2 horas por produto. Total de horas necessárias, 6.100 horas em janeiro, 7.100 horas em fevereiro, 8.100 horas em março. O valor da hora em reais, R$ 10,00 a hora. Total de custos de mão de obra, R$ 61.000 em janeiro, R$ 71.000 em fevereiro, R$ 81.000 em março. O próximo tipo, orçamento dos custos indiretos. Custos indiretos são aqueles que não podem ser classificados como mão de obra direta ou matéria-prima, são os outros custos, e eles podem ser fixos ou variáveis. Então, nós temos exemplos: mão de obra indireta, materiais indiretos, manutenção, energia elétrica, depreciação, seguros, etc. Um exemplo de como se faz o orçamento de custos indiretos. Então, nós temos os custos que são variáveis, os indiretos que são variáveis, material indireto, mão de obra indireta, energia elétrica, manutenção. Então, se orça a quantidade em cada mês. Nesse exemplo, 19.500 em janeiro, 22.720 em fevereiro, 25.920 em março. E seguindo o orçamento de custos indiretos, que são fixos: salário de supervisão, depreciação, seguros, manutenção, mês a mês. Aqui se orça diretamente os valores: 33.200 no caso em janeiro, 33.200 em fevereiro, 33.200 em março. Por fim, o orçamento das despesas, as despesas administrativas e comerciais. Então, despesas são todos os sacrifícios financeiros para a obtenção da receita, também podem ser fixas ou variáveis. Por exemplo, as despesas de marketing, telefone, depreciação, transporte. Um exemplo de como se como se faz o orçamento dessas despesas, começando pelas variáveis: comissão de vendas e frete, os 3 primeiros meses do nosso exemplo. Então, comissão de vendas 9.000, frete 3.000, 12.000 total de despesa variável em janeiro, 14.000 em fevereiro, 16.000 em março. As despesas fixas, propaganda, salários de venda, salários de administração, total fixo 23.000 em cada mês. E o total de despesas variáveis e fixos, 12.000 com 23,35, 14 com 23,37, 16 com 23,39. É isso. Então, queridos alunos, nessa nossa semana 6, nós expusemos a parte teórica sobre a teoria dos orçamentos, o que são orçamentos, por que eles são feitos, quais são os tipos de orçamento. Agora nós vamos detalhar para vocês como que a gente elabora um orçamento, as fases, as etapas de elaboração de um orçamento de uma empresa realística. A gente vai continuar usando o nosso exemplo da padaria da empresa X, como a gente fez ao longo de todas essas semanas, e a gente vai elaborar o orçamento para essa empresa.
Ok? Então, eu tenho aqui uma planilha em Excel que mostra como que a gente vai fazer esses cálculos, né? Então, nós temos os dados da empresa, como a gente já tinha visto, e a gente tem que definir o orçamento de vendas, orçamento de custos diretos, orçamento de faturamento, de mão de obra, de matéria-prima, de custos indiretos, de despesas, e depois que a gente faz esses orçamentos, a gente vai então calcular tudo que a gente fez ao longo dessas 6 semanas. A gente vai calcular novamente o faturamento previsto para essa empresa, os custos diretos, indiretos, a gente vai fazer o rateio dos custos e despesas indiretas, a gente vai calcular os custos variáveis e fixos, nós vamos calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Então, começando o nosso entendimento desses cálculos, quando a gente faz orçamento, começa-se pelas vendas, o orçamento de vendas. Então, eu coloquei aqui na minha planilha um orçamento anual de janeiro a dezembro, onde a gente tem que especificar uma quantidade estimada de vendas ao longo desses 12 meses para todos os nossos produtos. Nesse caso, foi estipulado para o pão francês a venda de 1.500 unidades nos 4 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, 1.500 unidades por mês. Em maio, junho e julho acontece uma queda nas vendas, então o proprietário estimou em 1.200 unidades nesses 3 meses. Agosto, setembro, outubro e novembro tem um crescimento de 1.300 unidades nesses meses e dezembro 1.400 novamente, dando um total de 16.200 quilos de venda de pão francês. Da mesma forma para rosca italiana e para pão de forma, foi estimado os valores de venda em cada momento, total de 6.950, 15.500. Lembrando que o orçamento de vendas não tem muito critério quantitativo. Isso aqui é mais baseado na experiência do proprietário ou do vendedor, que estima um valor baseado em dados históricos, baseado em comportamento de mercado e outras variáveis. Então, esses valores são estimados. Bom, baseado nessa quantidade de vendas, o próximo passo é fazermos o orçamento de faturamento. Quanto que a empresa vai arrecadar, vai ter de receita ao longo desse período. Lembrando que todos os orçamentos, todas as etapas de orçamento que nós faremos serão mês a mês durante o período de 1 ano. No caso da empresa X, da nossa padaria, foi estimado que o preço de venda do pão francês será R$ 14,00, da rosca italiana será R$ 24,00 e o pão de forma será R$ 8,50. Com base no orçamento de vendas que a gente já viu e no preço de venda, nós conseguimos calcular o faturamento. Lembram-se que faturamento é a quantidade de vendas multiplicado pelo preço de venda. Então nós vamos pegar cada uma dessas quantidades mês a mês que foi estipulado no orçamento de venda e multiplicar pelos preços que foram orçados. E aí então nós temos o faturamento de cada produto mês a mês e ao longo de todo o ano. Por exemplo, no mês de janeiro, pão francês são 1.500 unidades vendidas ao preço de R$ 14,00. Então dá um faturamento de 21.000. Rosca italiana, o preço de venda é R$ 24,00, foi estimado 700 quilos, 16.800 é o faturamento. Pão de forma, preço unitário de R$ 8,50, a quantidade de venda é 1.450, deu um faturamento de 12.325. Somando os 3 produtos, nós temos um faturamento no mês de janeiro de 50.125. Fazendo isso para todos os meses, nós chegamos que o faturamento da empresa será de 525.350 no ano, faturamento do pão francês 226.800, rosca italiana 166.800 e pão de forma 131.750. Bom, nós finalizamos a parte do orçamento de vendas e faturamento. Com esses valores, a gente já atribui no cálculo que a gente fez ao longo desse curso. Então a gente volta aqui e a gente tem a venda total de pão francês, 16.200, a venda total de rosca italiana, 6.950 e de pão de forma, 15.500. O preço de venda que a gente já estipulou e o faturamento total no ano, pão francês, 226.800, rosca italiana, 166.800, pão de forma, 131.750 e o total de 525. Percebam que são 2 planilhas integradas. A gente faz o orçamento nessa planilha e depois joga esses valores no cálculo dos custos e da lucratividade, como a gente fez ao longo de todo esse curso.
O passo seguinte é fazer o orçamento dos custos, começando pelos custos diretos. Então a gente vai orçar mão de obra direta e matéria-prima direta para cada produto ao longo de 12 meses, como a gente já estipulou. Então, mão de obra direta, precisa se levantar algumas informações. Por exemplo, qual que é a quantidade de funcionários, qual que é a quantidade de remuneração, são informações que a empresa precisa dotar para poder fazer o orçamento de mão de obra. No nosso caso, a empresa tem um custo de R$ 2.500, a empresa tem um custo de R$ 5.900 com mão de obra, né? Isso é dividido entre pão francês 2.500, rosca italiana 1.400 e pão de forma 2.000. Então, como é mão de obra, como é custo direto, ao longo de todo o ano é o mesmo valor. Uma diferença que é importante perceber é que quando chega mês de novembro e dezembro, os custos são aumentados em função do pagamento de 13º salário. Então a gente precisa colocar mais um salário nesses dois momentos, aumentando o custo, que é o 13º. Então aqui aumenta para 9.100 nesses 2 meses. O total de mão de obra é R$ 77.200 para a empresa. O orçamento de matéria-prima também é baseado na quantidade de matéria-prima em função da produção. Então nós temos aqui o valor estimado, 4.629 para pão francês no mês de janeiro, 1.410 para rosca italiana em janeiro e pão de forma 2.773 em janeiro. Isso aqui depende da quantidade de produtos que são usados para fazer cada quilo de produto. Então, ao longo de todo o ano, a gente tem esse descritivo, os valores praticamente não mudam ao longo do ano, em função da quantidade vendida, temos a quantidade vendida, se aumenta a quantidade, se diminui, vai aumentar ou diminuir a matéria-prima. No nosso caso, vão ser gastos R$ 50.000 de matéria-prima com pão de francês, 14.000 com rosca italiana, 29.650 com pão de forma, totalizando 93.650. Bom, a gente tem o cálculo total do custo direto, com mão de obra e matéria-prima. Esses valores a gente tem que novamente alimentar a nossa outra planilha de custos diretos. Então, mão de obra direta, 50.000, 14.029, mão de obra direta, 33.000, 18.200, 26.000, totalizando os custos diretos do pão francês, 83.000, rosca italiana, 32.200, pão de forma, 55.650, total de 170.850 de custos diretos. O passo seguinte é fazermos o orçamento de custos indiretos. A empresa possui alguns custos indiretos, aluguel, material diverso, depreciação, energia elétrica e outro, como a gente viu ao longo das nossas 6 semanas. Esses valores, como eles são fixos, eles são estipulados pela empresa baseado no conhecimento, nas informações. No nosso caso, foi estipulado R$ 2.000 de aluguel mensal, 256 de materiais diversos, R$ 500 de depreciação, 3.000 de energia elétrica e 800 de outros. Sendo um custo fixo, ele não muda ao longo do ano, o total 78.672. A gente volta lá no descritivo da nossa empresa e alimenta os custos indiretos com esses valores todos anuais. O próximo passo é fazermos o orçamento das despesas. Da mesma maneira que os custos indiretos, as despesas são divididas em função do conhecimento do proprietário, do sócio, das informações de mercado. Como exemplo, nós temos de despesas: comissão de vendedores, material de escritório, propaganda, estacionamento da diretoria, salários da administração e juros. Esses valores são todos estipulados previamente, eles são os valores fixos, não existe um critério básico para se estipular esses valores. Então, no nosso caso, a nossa padaria, comissão de vendedores 4.166 por mês, material de escritório 500, propaganda 416, estacionamento 250, salário 7.000 e juros 1.666, o que totaliza R$ 168.000 no ano. Com essa informação a gente alimenta a nossa planilha de despesas. Então, 50.000 de comissão de vendedores, 6.000 de material de escritório, 5.000 de propaganda, 3.000 de estacionamento, 84.000 de salários e 20.000 de juros, o que perfaz R$ 168.000 de despesas. Dessa maneira, a gente elaborou o orçamento de todos as nossas necessidades. Então, de vendas, de faturamento, mão de obra direta, matéria-prima direta, custos indiretos e despesas. O que nós temos que fazer agora são seguir as outras etapas, como a gente já fez ao longo das nossas aulas. Então a gente precisa fazer o rateio de custos diretos e indiretos em função do faturamento, a gente acha
o percentual do pão francês, da rosca italiana, do pão de forma, fazemos o rateio desse valor de custo direto, 78.672. No nosso caso, pão francês 43%, rosca italiana 31,8% e pão de forma 25,1%. Da mesma forma das despesas administrativas, nós fazemos o rateio de todas pelos 3 produtos, as comerciais e as financeiras. Encontramos os custos variáveis, que são os custos diretos, matéria-prima e mão de obra. Encontramos o custo variável unitário, temos a quantidade de venda, pegamos esse valor, dividimos por essas vendas, achamos o custo variável unitário de cada um deles. Os custos fixos, que nós já temos o valor das despesas e o valor dos custos, e aí, finalizando, a gente encontra a margem de contribuição, ou seja, o preço de venda, R$14 por pão, menos o custo variável unitário que a gente encontrou, de 5,12, então 14 menos 5,12, eu tenho uma margem de contribuição de 8,88, 24 menos 4,63, 19,37, 8,50 menos 3,59, 4,91. Fazendo o ponto de equilíbrio contábil, a gente obtém o pão francês 11.997 unidades, rosca italiana 4.044, pão de forma 12.600 e o ponto de equilíbrio financeiro 13.261 unidades para o pão francês, 4.470 para a rosca italiana e 13.928 para o pão de forma. Dessa maneira, a gente encerra, então, essa semana, a gente termina essa elaboração do orçamento. Um abraço, obrigado.